Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Novo dia da semana, mesmo horário. Que bom que você pôde chegar no culto de oração. Hoje nós vamos estudar, dando sequência ao nosso curso de escatologia. Esta aula é a aula número 28. Tá bom? Creio que teremos ainda mais 5 aulas. E aí eu concluo esse conteúdo deste curso de escatologia. Tá bom? Lembrando que todo o material, todo ele está na íntegra à disposição de vocês. Tá bom? Temos aí um blog. E nesse blog eu tenho desde a primeira aula, Nós já estamos estudando esse conteúdo há mais de 6 meses. Então, todo o material que eu uso para lecionar está na íntegra nesse blog, juntamente com todas as aulas, em vídeo, tá bom? E você também pode acessar esse conteúdo no Facebook, tá bom? Então, não há desculpas para não conhecer esse conteúdo aqui, tá bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14, ok? Sendo que o capítulo 14 vem logo após a descrição da tríade do mal que vai atuar na grande tribulação, Se vocês puxarem aí na memória, nós estudamos na semana retrasada o capítulo de número 13, e lá no capítulo 13 nós temos lá a apresentação da tríade do mal que vai atuar na grande tribulação. Nós temos lá o dragão, que é o diabo, ele vai atuar na grande tribulação. Nós temos a besta do mar, que é o anticristo. E nós temos a besta da terra, apresentado lá no capítulo 13, que é o falso profeta. Então isso tudo aqui nós já estudamos na semana retrasada, quando eu trouxe a vocês a análise do capítulo 13. Inclusive lá no capítulo 13 também há a descrição do sistema que essa tríade vai usar na grande tribulação. Nós estudamos um pouquinho o sistema que ele vai usar, chamado 666, que tudo indica que é um sistema de controle econômico, Cada pessoa que for adorar a besta vai receber na mão direita e na fronte uma marca, o nome da besta, 666. E através desta marca ele vai poder comprar e vender, Então, muito provavelmente é um indicativo de controle econômico. E a gente também aprendeu que para que você tenha um controle absoluto numa sociedade, você precisa controlar pelo menos três áreas. Alguém se lembra quais são as 3 áreas de dominação? Tem que haver controle do quê? Da política, economia, religião e economia, E a gente percebe que na grande tribulação, essa tríade do mal, ela vai atingir essas 3 áreas. Vai dominar a política, vai dominar a religião e vai dominar o sistema econômico daqueles dias. Tá bom? Então nós podemos afirmar que o capítulo 13 mostra o auge do domínio dessa tríade satânica. Agora, já o capítulo 14, que nós vamos estudar hoje, ele funciona como um contraponto ao capítulo 13. Um contraponto. E por que um contraponto? Porque se no capítulo 13 fala-se do mal, o capítulo 14 vai ensinar sobre o bem. Por isso que se eu pudesse dar um título ao capítulo de número 14, o título que eu daria seria esse daqui, Vitória do Cordeiro. Se eu pudesse trazer um título ao capítulo 14, o título que eu daria
seria a vitória do Cordeiro. E nós temos aqui, irmãos, uma visão da antecipação da vitória do Cordeiro. Porque nós estamos aqui, nesta linha do tempo, nós já passamos da metade da grande tribulação. Só que o pior está por vir. O pior está por vir. Então o capítulo 14 vem para trazer consolo para o povo de Deus que estava passando por tamanha pressão naqueles dias. Então eu tenho aqui no capítulo 14 um recorte do futuro. Jesus querendo acalmar o coração do povo de Deus que passa ali pela grande tribulação, eu tenho ali uma visão da vitória do Cordeiro. E quando você tem essa imagem, isso vai trazer um pouco de esperança no seu coração, né? Principalmente quando o seu coração está muito castigado. Então eu devo lembrá-los, né, que desde o capítulo 10 nós estamos no interlúdio explicativo. Aqui, ó. Desde o capítulo 10 nós estamos no interlúdio explicativo. Hoje eu encerro esse interlúdio explicativo, porque a partir da semana que vem nós vamos estudar o capítulo 15. Ali dá sequência, novamente, a cronologia dos juízos. Não é uma pausa cronológica, é uma pausa explicativa. Do capítulo 10 ao capítulo 14, eu tenho uma pausa explicativa. Ou seja, Deus, Ele traz luz a tudo aquilo que está acontecendo. Então, a partir do capítulo 15, que nós vamos estudar na semana que vem, aí segue a cronologia, a sequência cronológica dos juízos. Mas é importante que eu agora faça com vocês uma recapitulação em resumo. Nós temos aqui, né, pessoas novas no sentido de participação desse conteúdo. Isso aqui eu comecei a ministrar em novembro do ano passado, mas não o curso, porque o curso começou bem antes, né? Porque aqui é uma análise do livro do Apocalipse, a gente está analisando capítulo por capítulo. Mas antes disso, nós passamos por um treinamento, nós vimos, por exemplo, o que é dispensacionalismo. Nós tivemos acho que 10 aulas sobre dispensacionalismo. E eu acredito mesmo, se você não tiver um curso de dispensacionalismo, você não entende Apocalipse. Aí depois nós tivemos um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, que durou 3 aulas. Depois nós tivemos um estudo fazendo uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. São informações que vai ajudar você a entender o Apocalipse. Então nós já passamos por diversos conteúdos antes de nós chegarmos a esse ponto aqui. Então, falando sobre o livro do Apocalipse aqui, o capítulo 1, ele vai tratar do quê? Ele vai revelar o autor do livro. Capítulo 1. João não é o autor do livro. João é o escritor do livro. O autor do livro é Jesus Cristo. Então nós temos uma apresentação desse autor, Jesus Cristo, ressurreto e glorificado. Isso é o que trabalha o capítulo de número 1. Aí o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, nós temos as cartas às igrejas, né? São 7 igrejas ali da Ásia Menor, que é uma representação das igrejas da era da igreja, ou seja, aquilo que Jesus falou à igreja de Éfeso, fala também à igreja batista Nova Esperança. Aquilo que Deus falou à igreja de Esmirna, também fala à igreja batista Nova Esperança. Aquilo que Deus falou à igreja de Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tem a ver também com a nossa igreja. Então nós temos aqui cartas de Jesus às igrejas. Muito bem, é importante que vocês entendam que esses eventos aqui são as coisas que eram e as que são. E a partir do capítulo 4 é as coisas que hão de acontecer depois dessas. Inclusive nós temos essa estrutura no livro. As coisas que eram,
as que são e as que hão de acontecer depois dessas, que é a partir do capítulo 4. A partir do capítulo 4, gente, é importante que vocês entendam que aqui para nós é futuro. Por isso que nós usamos o sistema de hermenêutica, que foi uma das matérias que eu trouxe, nós usamos o sistema futurista. Você se lembra? Existem 4 escolas de hermenêutica. Nós temos o preterismo, o idealismo, o historicismo e o futurismo. Nós, os batistas, por sermos dispensacionalistas, nós usamos o sistema de hermenêutico futurista, porque nós entendemos que a partir do capítulo 4 é futuro. Então o capítulo 4 tem a revelação, 4 e 5, do trono de Deus e do Cordeiro. A partir do capítulo número 6, nós temos aqui o início da tribulação, com os 7 selos. E a tribulação, que vai abarcar 3 anos e meio, 3 anos e meio, é coberto pelo capítulo 6 e 7 por meio dos selos. Então, o capítulo 6 e 7 cobre 3 anos e meio. Aí, os capítulos 8 e 9, na sequência cronológica aí do livro do Apocalipse, eu tenho as trombetas, que seria a intensificação do juízo de Deus. São 7 as trombetas. As trombetas vai cobrir aproximadamente 2 anos. Nós temos ainda as taças. As taças, elas vão acontecer a partir do capítulo 15, que eu não vou entrar hoje. Ou seja, do capítulo 15 ao capítulo 19 eu tenho 1 ano de acontecimento, que é o derramar da ira de Deus. Seria o ponto máximo, chamado a grande tribulação, porque até então é tribulação. A partir do capítulo 15, aí entra a grande tribulação. E daí temos aí as taças. Mas enfim, a partir do capítulo 10, eu tenho esse interlúdio explicativo. Deus amplia o que está acontecendo, ele traz alguns ensinamentos. Isso vai do capítulo 10 ao capítulo 14. Então hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 14, que é um retrato do bem, é a vitória do Cordeiro. Abra lá então a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 14. Por favor. Apocalipse, capítulo 14. Irmãos, o capítulo 14 ele foi montado dentro de uma estrutura de 5 partes. Ok? O capítulo 14 ele foi montado por Jesus dentro de uma estrutura de 5 partes. Já vou mostrar essas 5 partes para vocês, que vai facilitar aí a sua compreensão. Quais são as 5 partes montadas por Jesus aí no capítulo de número 14? Eu vou explicar essa estrutura e depois a gente segue. Muito bem. A primeira parte dessa estrutura vai cobrir dos versículos 1 a 5, que vai falar dos 144.000 e o Cordeiro. Essa é a primeira parte dessa estrutura. Os versículos 6 a 12 vai falar sobre 3 anjos. O anúncio de 3 anjos. Nós vamos estudar isso hoje. A terceira parte dessa estrutura aqui, montada por Jesus, vai cobrir apenas o versículo 13, que vai falar sobre a bem-aventurança, que é bem legal. A bem-aventurança dos mártires. Bem-aventurança dos mártires. Os versículos 14
até 16, vai tratar da colheita da terra. E dos versículos 17 até o final do capítulo, que é o versículo 20, vai falar da vindima. Vindima da ira de Deus. Então, o livro do Apocalipse, no seu capítulo 14, ele foi montado dentro dessa estrutura de 5 partes. Se eu pudesse trazer um tema para esse capítulo, o tema que eu daria seria este: consolo. Se eu pudesse dar um título, eu diria a vitória do Cordeiro. Se eu desse um tema, o tema que eu daria a esse capítulo seria consolo. Então, tudo isso, irmãos, é uma revelação para aquelas pessoas que estão na antessala da grande tribulação, porque já aconteceu a tribulação, através dos selos e através das trombetas. Já aconteceu, nesse ponto que já aconteceu. Então nós estamos naquele pequeno intervalo antes das taças. Então eu quero que você viaje no tempo, se você pudesse. A igreja não passa por esses dias de grande tribulação, mas eu quero que você se imagine lá, por alguns instantes. Como que estaria o seu coração se você já tivesse testemunhado e já tivesse visto tanta morte, tantas tragédias, tanto caos, tanta opressão? Talvez, e por muito pouco, nós nos desesperamos. Tem pessoa que dá tiro na cabeça, dependendo da pressão, pula da ponte. Nós estamos falando do pior momento, do pior período da história. Irmãos, aqueles dias serão dias de grande pressão, tensão e medo. E certamente, o coração do povo de Deus não está isento a ficar com medo. Afinal de contas, já se passaram quase 6 anos de tribulação. Falta apenas 1 ano. E o pior ainda está por vir. As taças da ira de Deus, vamos começar a estudar semana que vem, capítulo 15. Então, desse modo, irmãos, Deus gentilmente, Ele vai tentar acalmar o coração do povo dele. Então, o capítulo 14 é Deus acalmando o coração deles. Então, todas essas informações que eu trarei a vocês agora, são informações de consolo. Primeiro consolo, Apocalipse 14, de 1 a 5. Primeiro consolo, Apocalipse 14, de 1 a 5. Eu vou ler. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Deus. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos orar. Querido Deus,
nós lhe pedimos a iluminação para que a nossa mente se abra diante dessa revelação. Eu peço ao Pai que o Espírito Santo então nos ensine, porque sem o qual não seríamos capazes de compreender. Trago a Deus a capacidade de discernimento desse texto bíblico. Que tudo aquilo que for ensinado para o nosso aprendizado seja feito, Pai. Se há alguém aqui entre nós, inclusive, que anda perturbado, anda aflito, anda talvez às margens do desespero, da angústia, do medo, que essas palavras de consolo, que são para os santos da grande tribulação, também seja aplicado no nosso coração nos dias de hoje. Porque a sua palavra, ela é útil. Pedimos essas coisas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, mais uma vez a menção dos 144 mil. Os 144 mil já foram mencionados lá no capítulo número 7, que nós já cobrimos esse conteúdo. E lá no capítulo 7 nós descobrimos que esses 144 mil são judeus. São judeus de raça. São homens que pertencem às 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. 12 mil vezes 12 dá 144 mil. E esses 144 mil, eles serão selados durante a grande tribulação. Eles serão marcados. E esses 144 mil, eles têm uma missão. E qual é a missão dos 144 mil? Resposta: testemunhar do Evangelho eterno. Essa é a missão deles. Eles são evangelistas. Inclusive, aos domingos, às 18 horas, aqui na nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical, nós temos uma classe para formar evangelistas. Esses 144 mil são evangelistas, que vão atuar na grande tribulação. O detalhe: eles serão bem-sucedidos no evangelismo dele. Infelizmente, a Igreja Batista Nova Esperança não tem sido bem-sucedida. E perdoe-me a franqueza. Mas eles serão bem-sucedidos. Tanto é fato que a mensagem vai alcançar os 4 cantos da terra. Nós recebemos essa missão. Ide, pregai o Evangelho. Até a gente não tem feito isso. A igreja falha nessa missão, infelizmente. Mas eles não vão falhar, sabe por quê? Porque o Evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra. E o Evangelho, olha que interessante, chega até os confins da terra com eles. Mas aqui, irmãos, eles aparecem com o nome do Pai na fronte. Talvez fazendo um contraste daqueles que têm a marca da besta na fronte. Porque Deus tem o seu povo entre os homens das trevas. E o texto bíblico fala que esses 144 mil, eles não estão sós. Eles estão com um cordeiro. Eles estão com Jesus Cristo. E o texto bíblico fala que eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão com um novo cântico. E o texto bíblico aponta para nós que eles estão localizados no Monte Sião. Isso pode indicar a Sião celestial. Embora eu acredite que não é a Sião celestial, porque não são palavras de consolos à igreja. São palavras de consolo aos santos da tribulação. Então, muito provavelmente, esse Monte Sião é a Jerusalém restaurada do reino milenar. Mas calma aí, pastor, o reino não foi ainda implementado. Não! Mas o que Jesus está fazendo, Ele está trazendo um recorte do futuro para eles. Vejam o que vai acontecer no futuro. Eu sei que o seu coração está atribulado, que você está aflito, que você está com medo, que talvez você se encontre desesperançoso, mas eu vou trazer um recorte do futuro.
você vai ver os 144 mil com Jesus Cristo na Nova Sião, no Monte Sião. Então Jesus, ele mostra isso para eles. A Sião terrestre, inclusive, é a promessa que foi revelada ao profeta Zacarias, lá no capítulo 14, que Jerusalém seria restaurada. Então, muito provavelmente, esse Monte Sião que é visto aqui, é a Jerusalém restaurada no início do reino milenar. Só que isso ainda não aconteceu. Vai acontecer. Ou seja, Deus está mostrando para o seu povo, o povo que sofre a opressão da grande tribulação, mostrando para eles: vejam Jesus Cristo, com 144 mil, eles estão cantando, eles não estão chorando, e eles estão na cidade restaurada. O texto bíblico diz mais, irmãos. O texto indica a posição deles. Eles estão como? Prostrados? Não. Eles estão em pé. Eles não estão enterrados, embora vão morrer. Eles não estão soterrados, eles não estão dilacerados, eles não estão sepultados. O texto bíblico fala que eles estão em pé, uma indicação que eles venceram, uma indicação de vitória, de segurança e de estabilidade. E curiosamente, irmãos, no mundo marcado com tanta perversidade e decadência moral, esse texto revela algumas características desses evangelistas. O texto fala que eles não se contaminaram com mulheres, por serem castos. E a palavra casto quer dizer puro. Num período de tamanha imoralidade, eu tenho o povo de Deus consagrado, totalmente dedicados a Deus no serviço missionário. E o texto bíblico enfatiza algo surpreendente. O texto fala assim: seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Irmãos, nós estamos falando aqui de um grupo de evangelistas totalmente consagrados e comprometidos. Deixa eu fazer uma comparação com vocês. No início do ministério dos apóstolos, com relação a eles. Na fase inicial do ministério dos apóstolos, Jesus tinha quantos homens? 12. Na cruz, um traiu. Um o negou. 9 desapareceram. Apenas um seguiu ele até a cruz. Mas esse texto está falando que 144 mil judeus vão seguir ele até o fim. Então o texto fala que eles estão dispostos, a custo da própria vida, seguir a Jesus Cristo. O texto bíblico fala que eles são as primícias de Deus. E eu gosto desse termo. Sabe por quê? Porque quando ele fala que eles são as primícias de Deus, indica uma antecipação de uma colheita maior. Porque quando há a colheita das primícias, e suponhamos que você tenha uma plantação e você recolhe as primícias, é uma indicação que vai haver mais resultados. É só o começo. Os 144 mil é só o começo daqueles que vão seguir o Cordeiro. Muitos outros serão levantados. Muitos outros vão se juntar a eles, nesse propósito de vida em seguir o Cordeiro. Então isto é para aquelas pessoas uma palavra de consolo. Mas o texto revela para nós a segunda parte, entre os versículos 6 a 12, o segundo consolo. Acompanha comigo na leitura. Apocalipse 14, 6 a 12.
O segundo consolo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam-se sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, nós temos aqui nessa segunda parte deste consolo, nós temos aqui a menção de anjos. Anjos portadores de uma mensagem. Na verdade, os anjos são angelos. Os anjos são mensageiros. É uma das atribuições deles. E eles estão trazendo mensagens de consolo. O primeiro anjo fala de um evangelho eterno, versículos 6 e 7. Irmãos, esse evangelho eterno aqui não é outro evangelho, é o mesmo evangelho que nós anunciamos. A diferença é que a proclamação aqui é de um juízo universal iminente. Deus está dando a vocês arrependimento, chance para vocês se arrependerem. O fim está chegando. Se vocês não se arrependerem, a foice do Cordeiro já está posta. E assim como é cortado o trigo na ceifa, o Cordeiro já está preparado. Eu acho interessante que Deus sempre dá oportunidade ao ímpio a respeito do arrependimento. Interessante notar que será pregado o evangelho a todas as nações, aqui em pleno domínio do anticristo. Você sabia que a igreja avançou nos seus projetos missionários nos momentos que ela foi mais perseguida? Quanto mais perseguida foi a igreja, mais os projetos missionários avançaram. E aqui eu tenho o evangelho sendo proclamado em pleno domínio do anticristo. Deus ainda oferecendo oportunidades aos perdidos. O segundo anjo traz uma outra mensagem. Ele falou assim: caiu a Babilônia. Ele fala sobre a queda da Babilônia. Eu não vou me aprofundar sobre a Babilônia, porque quando nós chegarmos no capítulo 17 e 18, nós vamos nos aprofundar sobre a Babilônia, a mãe de todas as meretrizes.
pode ser um sistema religioso do mal. Mas nós vamos ver quando nós chegarmos no capítulo 17 e 18. E esse sistema religioso vai oprimir os santos da tribulação. E o texto bíblico está falando para eles. Porque esses santos não viram ainda esse sistema sendo executado, porque ainda para eles é futuro. Capítulo 17 e 18 para eles é futuro. Mas Deus já está falando para eles: caiu a Babilônia. Ou seja, é um sistema que vai cair. Fadado a derrota. Nós também temos aqui um terceiro anjo, trazendo uma mensagem de advertência contra aqueles que aceitaram a marca da besta. E talvez, gente, no livro do Apocalipse, no que tange a advertência, talvez seja a mais severa. Porque ele fala assim: aquele que adorar a besta e receber a sua marca, receberá de Deus o vinho da ira dele. E sabe o que é tomar esse vinho da ira de Deus? Sabe qual é o resultado de se tomar esse vinho? É um tormento eterno, no fogo eterno. Você consegue imaginar a fumaça do inferno queimando, subindo a fumaça pelos séculos dos séculos, e os anjos e o cordeiro, o texto fala, vendo essa fumaça subindo eternamente, fazendo referência que há pessoas lá no inferno queimando com fogo e enxofre. Se você receber a marca da besta, se você adorar a besta, você vai tomar o vinho da ira de Deus. Então nós temos aqui passagens muito fortes, né? Mas que bom saber que o mal será contido, que o mal será derrotado. Deus está falando para os santos da tribulação: eu vou tratar com cada uma dessas pessoas que estão fazendo mal a vocês. Eu vou responsabilizar cada um deles. Terceira parte, terceiro consolo, versículo 13. A bem-aventurança dos mártires. Diz assim o texto bíblico. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Eu sublinharia essa palavra, escreve. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Escreveu o quê? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem aonde? No Senhor. Sim, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, nós temos aqui uma resposta pastoral. Sabia que Jesus é pastor? Eu tenho aqui uma resposta pastoral para quem vive um terror. Eu não sei se você já passou por um terror. O texto aqui, irmãos, fala sobre duas coisas. Para você que passa por terror, embora esse texto esteja falando aos santos da tribulação que estão passando por terror, o texto fala duas coisas. Número 1, que mesmo diante da morte, eles podem encontrar descanso. E que mesmo diante da morte, eles serão recompensados. Às vezes, irmãos, as lutas que nós passamos, elas são tão intensas, presta atenção no que eu vou falar, que às vezes nós perdemos a chance aqui, de ter esperança. Às vezes a tensão, ela é tão forte, ela é tão acirrada, que a gente sente um desespero sem fim.
Algumas pessoas, inclusive, caem no fundo do poço, sem fundo. O texto fala para nós de pessoas que estão desnorteadas. E curiosamente, irmãos, isso acontece com o povo de Deus. Podemos sim passar por lutas tão difíceis, a batalha mais cruenta, o conflito mais intenso, e sair de uma batalha machucado, ferido, quebrado, mas nunca sem esperança. Irmãos, o cristão, ele é o único povo que tem esperança, mesmo diante das lutas mais difíceis. Vou repetir, o povo de Deus é o único povo que tem esperança, mesmo diante das lutas mais terríveis. E aqui nesse texto nós temos a prova disso. Sabe por quê? Porque Jesus falou para João: escreve. Escreve o que eu vou falar, meu filho. Escreve aí, João. E ele escreve, registra aí o que eu vou falar. Bem-aventurados os vivos, os libertos, os poupados. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, parece um contrassenso. Como que você consegue relacionar felicidade à morte? Parece que não tem conexão. Irmãos, aqui só não é contrassenso, porque o texto fala morrer no Senhor. E vou abrir aqui um grande parêntese para vocês. Morrer no Senhor, sabe o que é? Estar imediatamente na presença do Cristo. Amém? Morrer no Senhor, irmãos, é sinônimo de estar imediatamente na presença de Cristo. Não há perda, irmãos. Se você passar pela luta mais cruel, passar um terror e você experimentar a morte, não é um fim. Porque o texto bíblico fala: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Porque morrer no Senhor é estar na próxima cena, na presença do Cristo. Que esperança, irmãos. Por que haveremos de temer? E mais, descansar. Ufa, aquela fase terminou. E mais, ser reconhecido pela sua bravura. Você não se acovardou, você não blasfemou, você foi fiel diante do seu Cristo. Quarta parte, quarto consolo, a colheita da terra. Versículos 14 a 16. Apocalipse 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aqueles que se achavam assentados sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Irmãos, o texto ele começa descrevendo semelhante a filho do homem. É a mesma linguagem de Daniel capítulo 7. É uma referência messiânica. É uma referência de Jesus. Sabe de que momento? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus.
falando da parousia. Está falando de Apocalipse 19, da volta de Cristo. E quando Jesus vier, Ele vai passar a foice. Nós temos aqui, gente, uma foice afiada. A terra já está madura para a colheita, inclusive fazendo referência às nações da terra, que se levantarão contra o Cordeiro. As nações da terra prestarão contas ao Cordeiro. Ele está falando do fim. Aqui, ó. O fim da tolerância. Irmãos, Apocalipse 19 é futuro ainda. Como eu falei, esse interlúdio explicativo, ele traz algumas informações das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer. Ele está fazendo um recorte do futuro para aqueles santos da tribulação. Nós temos que lembrar que todo esse conteúdo que está sendo revelado, ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer, e nós vamos ver isso acontecendo. Ele mostra, depois ele descreve acontecendo. E o que me chama a atenção é que os mártires, eles já viram tantas coisas. Eles já perderam tantas coisas, eles já perderam casa. Casa, pastor. Eles perderam amigos. Eles perderam parentes. Eles perderam já irmãos em Cristo. Eles estão sendo perseguidos, muitos deles vão morrer, e Jesus está falando para eles, né? Jesus está consolando eles: eu vou julgar todos, eu vou julgar todos. Eu não vou julgar apenas aqueles que te perseguem, eu vou julgar todas as nações. Eu vou passar a foice, eu vou pegar todo mundo, ninguém vai escapar. Todos que perseguiram vocês, todos que maltrataram vocês, todos que mataram vocês, eu vou pegar cada um deles. E por fim, quinta parte, quinto consolo. Apocalipse 14, 17 a 20. Acompanha comigo. A vindima da ira de Deus. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Assim, ó, pega no cacho da videira, levanta, empunha a foice, continua, e vindimou a videira da terra, ou seja, cortou, e lançou-a no grande lagar. Lagar é onde se prepara o vinho. Pegou a uva, jogou no lagar. Você já viu aqueles homens que entram dentro desse lagar e ficam pisando? E o texto bíblico fala que Deus vai pisar nessas uvas. E eles vão sentir o peso. É cair na mão do Deus vivo. A imagem que muda dos versículos 14 e 16, que traz uma imagem de colheita de trigo. Agora a imagem é de vindima, é de uvas, é de colheita de uvas. E as uvas são lançadas no grande lagar da ira de Deus. E, gente, é uma imagem forte aqui. O texto está falando para nós de um juízo esmagador. A imagem é tão forte que a uva, o líquido, é uma referência ao sangue. O sangue que escorre até os freios dos cavalos. Nós vamos ler, vai seguir, o sangue vai atingir 1.600 estádios. Sabe quanto é esse pisar do lagar, alcançando um raio de 1.600 estádios? Nós estamos falando de 300 quilômetros.
Aqui nós temos possivelmente uma referência a um vale de Israel, que é o Vale de Meguido, também conhecido como Vale do Armagedon. Irmãos, nosso Deus é paciente. Só que nós temos um problema. As pessoas às vezes confundem paciência com fraqueza. Deus, ele é paciente, mas ele não é indiferente àquilo que está acontecendo, àquilo que vai acontecer. Eu vejo as pessoas, eu que trabalho no ambiente de rede social, eu vejo as pessoas tolas postando bobagens nas redes sociais. Por exemplo, falando coisas que não sabem, inclusive caçoando, com gracejos, com piadas a respeito de Deus e de suas promessas. Recentemente eu vi uma postagem de alguém debochando dos cristãos que esperam a volta de Cristo, que aguardam o retorno de Jesus, inclusive no arrebatamento, colocou crentes vestidos de palhaços com bengalas, mostrando, pode esperar, você vai morrer esperando, não vai acontecer nada. Interessante que o apóstolo Pedro, nos seus dias, ele já havia detectado esses motejos. Leia comigo 2 de Pedro 3,9. 2 de Pedro, estou chegando ao final. Agora são 20 horas e 35 minutos. Segura aí, por favor, as contas. Estou terminando. 2 de Pedro 3,9. Não confunda, por favor, paciência com fraqueza, paciência com indiferença. 2 de Pedro 3,9. Não retarde o Senhor o quê? A sua promessa. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns. Olha, isso já acontecia nos dias de Pedro. Como a julgam o quê? Demorada. Pelo contrário, não é demorado, irmãos. É o contrário. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, o que essas pessoas na atualidade, assim como nos dias de Pedro, não sabem, ou talvez não queiram saber, é que o fato dele ainda não ter vindo é por causa da sua paciência, é por causa da sua longanimidade, querendo inclusive que esses que gracejam arrependam-se. Quem dera, irmãos, que essas pessoas que vituperem, ou seja, caçoam, menosprezam, soubessem que a única razão dele ainda não ter vindo é o seu interesse genuíno de vê-los arrependidos. Mas o texto, irmãos, é um recorte do futuro, um futuro próximo. E digo a vocês, mais próximo do que nos dias de Pedro. Ele vai voltar. E todos aqueles que rirem, caçoarem, gracejarem, eles vão estar diante da foice daquele que vai julgar com reta justiça. Eu não estou falando de vingança aqui, estou falando de justiça. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Apocalipse 14 responde uma simples pergunta: o mal vencerá? Esse capítulo diz: não, o mal não vai vencer, porque a vitória final é do Cordeiro. Amém? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça. Juliana vai ao piano, ela vai me ajudar. Talvez você esteja aqui, você está passando por lutas, por desafios, não sei. Como eu disse a vocês, o povo de Deus é o único povo
que não perde a esperança. Porque aquele que prometeu é fiel, irmãos. Amém? Aquele que prometeu é fiel. E talvez você esteja passando por lutas e o que você precisava era apenas ouvir palavras que trouxessem ao seu coração consolo. Olha como Deus é fantástico. Deus se lembrou do seu povo no meio das lutas mais difíceis. E talvez você esteja aqui e você diga: eu quero bem dizer o nome do meu Deus, porque Ele se lembrou de mim. Ele está me consolando. Ele está trabalhando no meu coração. Pastor Mário, ore por mim, porque Deus falou comigo hoje. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém assim? Pastor Mário, ore por mim, Deus falou comigo hoje. Alguém? Levanta a sua mão para eu poder orar por você. Alguém? Ok? Ok. Obrigado. Pastor, me inclua, lembra de mim. Mais alguém? Pastor, me inclua. Eu entendi. Ok, pode abaixar sua mão. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aplica ela em nossos corações. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Regozija em Deus. Fique em pé comigo. Vamos cantar o hino 326, as 3 estrofes. E com isso vamos estar concluindo o nosso culto de oração. Esse estudo de hoje, Apocalipse, capítulo 14. Vamos cantar. Deus nada faz sem um plano razão. Quando provas recebe da formação, dá graças a Deus quando deste
Agora são 20 horas e 44 minutos. Estamos chegando aí ao final do nosso culto de oração. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, trazendo esperança. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, seguido aí pelo culto, ok? Também vai haver um ensaio do coral, correto? Às 17 horas. Então vocês têm aí esse compromisso. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Uma oração silenciosa, ao som do piano. O culto está encerrado. Boa noite e bom retorno para casa.